Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Amém? Estou aqui, ó, nos meus afazeres e senti vontade de conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Que eu vou voltando de louça aí para me lavar. Tem mais umas panelas ali para desocupar. Então, aí eu sujei esse monte de louça. Aí eu falei, eu vou lavar, eu fiquei desanimado, falei, o quê? Eu vou tomar banho e dormir, né? Sou filha de Deus, filho do rei. Nós somos filhos do rei, né? Então, preocupar pra quê, né? Então aqui eu vou começar a lavar minhas louças e conversando com vocês, tá bom? Porque eu tô só eu aqui, eu e Deus, né? Então eu falei, o quê? Eu vou conversar com meus amiguinhos um pouco e lavando minhas louças, né? Olha o sabão, aquele sabão que eu fiz lá, ó. Tá. O vídeo tá aí no canal, quer dizer, o melhor. Aquele sabão verde, sabe? Que coloquei folha de mamão. Olha aqui, tanto felizinho. E um cheiro só, espuma, ó. Bom demais da conta, pra lavar a louça. Então, meu povo, lavando essa louça aqui e vamos com você. E agradecendo também, né? Todo dia eu agradeço, né? E cada dia que eu agradeço mais, eu tenho que agradecer primeiramente Deus e segundo vocês, né? Que tá curtindo meus vídeos, né? Já tenho um punhado de amigas já. Que fala comigo todos os dias. Fiz novas amizades. Eu fico muito feliz, né? É bom, tão bom, né? As pessoas gostam da gente. E eu gosto demais de vocês também. Tem uns que eu não conheço, não fala comigo. Fala comigo. Fala alguma coisinha, cara. Amiguinho aqui. Escreve. Eu respondo todos. Aí tem umas amigas minhas aí que sempre elas tá falando comigo e eu tô respondendo, né? A irmã Sônia, a irmã Lucilene. Tem outras irmãs aí que a minha cabeça é lenta para gravar todo o nome, né? Pra mim gravar o nome eu tenho que escrever e depois ler de novo, senão passa um pouquinho eu já me esqueci. Mas tem um tanto aí. Uns irmãozinhos, tem uns nomes que eu não consigo falar, que eu acho que é os irmãozinhos lá da África. Porque acho que eu tenho mais de 100 inscritos lá na África. Lá em Moçambique, né? E aí eles falam comigo, só que eu não sei o nome deles. Assim, eles escreveram um nome lá diferente, eu não sei de onde eles são. Eu tenho pouco estudo, né? Então, estudei pouco. Aí tem palavras que eu não consigo pronunciar, né? Ler, né? Então é isso. Outra língua eu não falo. É desse jeito. Mas eu vou indo, né? Nós não pode ficar para trás, né? Tem que ter. A palavra de Deus fala assim, tenha bom ânimo, né? Que eu serei contigo. Então, vamos ter bom ânimo, né? Se ele falou assim, vai ter bom ânimo que ele é com nós, né? Quem será contra nós, né? Verdade? Por mais que alguém tenta, né? Mas não consegue. Mas graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Todos meus amiguinhos são bênçãos. Eu até agradeço porque, tipo assim,
Não tem ninguém, assim, as pessoas qual curte meus vídeos. Não tem nenhuma, assim, nada para reclamar. Sempre me trata bem, com respeito, com carinho, com amor, né? Ninguém, nem crítica tem. Porque essas pessoas, assim, talvez não gostam, mas também não falam nada, né? Graças a Deus por isso. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? Pelo respeito, pelo carinho da minha pessoa, né? E eu creio que, tipo assim, que Deus já nem permite, porque pensa numa pessoa sensível e eu. Eu moro sorrindo, alegre, feliz, não maltrato ninguém. No meu cantinho, na minha lida. Só que tipo assim também. Se a pessoa me maltratar, fizer qualquer coisa comigo, assim, me maltratar, pensa numa pessoa sentida, hein? E eu corro pra dentro da minha casa e vou chorar. Eu fico tão sentido. Eu não quero saber, não quero ver. Então é desse jeito. Eu não maltrato ninguém, não critico de ninguém. Pode ver meus comentários aí meus amigos, eu não critico de ninguém, cada um vive como pode, faz o que pode, né? Eu não misturo religião, não misturo amizade, as pessoas, assim, cada um tem seu jeito, né? Se eu não puder ajudar também, atrapalhar, jamais. E sempre, nós que estamos aqui na Terra, a gente sabe que Deus cuida de todos nós, mas também tem um adversário, né? Que tenta, mas ele não consegue, né? Porque Deus sempre, ele tá presente sobre a cada um. Porque se ele não amasse nós, a cada um aqui, ele não tinha criado, né? Então ele ama todo mundo, tudo é filho de Deus. Só que tem os filhos que mais teimosinho, né? Não é verdade? Sempre assim tem o filho, até que assim, na vida assim, da gente, dos irmãos e tudo, da família. Tem uns que dá mais trabalho, não tem? Tem uns que é tranquilo, né? Outros já... Ontem eu cortei um açafrão com esse aqui, ó, que a gente, lâmina do processador. Ele ficou amarelo. Agora tá sair, tem que mandar o bombril aqui. Então sempre tem. Então é diferente, né? O que nós temos que fazer? O que Jesus nos ensina? Amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Então, esse negócio aí de corrigir, de ensinar, é para Jesus, né? E a não ser assim que Jesus usa, né? Porque sempre Jesus usa as pessoas para falar com a gente, né? Ele usa. Tem vezes que a gente tá assim num embaraço, que a gente não sabe que decisão a gente tomaria. A gente depara com uma situação que a gente depende do próximo, sabia? Depende. Nós depende de todos aqui. Então por isso que nós não pode discriminar as pessoas. Nós não podemos criticar, não podemos falar mal, né? Então nós precisamos de todo mundo. E tipo assim, se Deus prova, se a gente fazer algo ruim para a pessoa, Deus permite que a gente volta lá. Deus permite que a gente volta lá. Aonde a gente fez a cagada. Né? Pra quê?
para nos ensinar que a vida não é assim. Não é verdade? Então ele manda assim, tipo assim, que muitas vezes a gente ira, né, com certa situação. Mas no momento aquele momento assim que a gente tá nervoso, né? Às vezes a gente fala alguma palavra. Mas se a gente vê que errou, a gente vai lá e pede desculpa, né? Pede desculpa o amiguinho, os nossos irmãozinhos e perdão para Jesus, né? Não adianta nós ir lá pedir perdão para a pessoa que a gente magoou e não pedir para Jesus. Fica do mesmo jeito. Aí vocês verem, tanto que é complicado as coisas. Então, o que significa isso aí? Se a gente pede desculpa pelo o ato que a gente praticou com o amiguinho e perdão para Deus, significa que Jesus, ele fica triste, né? Significa que se a gente tocar num filhinho dele aqui na terra, tá tocando nele. Por que a gente tem que pedir perdão para ele? Se a gente não magoou, foi ele. A gente magoou nossos irmãozinhos. Não é verdade? Então, significa que... O que significa isso aí? Que se a gente tocar num filhinho dele, a gente tá magoando Jesus. Não é? Não é bem assim? Então, nós não pode. Arrumando meu celular aqui, fica mais bem. Então, nós não podemos. E antes de eu conhecer a verdade, porque teve uns tempos que eu tô falando isso aqui, mas eu não fui santo não, sabe? Eu tô falando isso aqui porque eu já passei por essa experiência. E antes de eu conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer Jesus. Conhecer sim. A gente fala conhecer, fala assim, mas onde você viu Jesus, né? A gente tem que explicar bem explicado, que tem pessoa que tem dificuldade de entender, né? E a gente conhecer a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco. Então, se nós ler a Bíblia, nós estamos falando com Deus, né? Nós estamos falando com Jesus, porque foi a palavra que Ele deixou. Ele deixou todos os mandamentos, né? O que nós devemos fazer? Gente, mas olha o que eu fiz com o copo meu no processador, olha aqui. De açafrão. Então, é desse jeito. A gente tem que tranquilizar o coração. Ah, mas foi tão bom. Eu confesso pra vocês. Eu confesso pra vocês que depois que eu comecei a ler a Bíblia, a palavra do Senhor, comecei a estudar. E ali você tá lendo ali, o Espírito Santo de Deus tá te enchendo, só de você ler. Pensa o poder que tem a palavra de Deus. Abre a Bíblia. Você que talvez não tem costume de ler a Bíblia, começa a ler de hoje em diante para você ver. E se sente uma alegria tão bom, assim, como se você estivesse conversando face a face com Jesus. É tão bom. As palavras bonitas. Na Bíblia tem de tudo, né? Ali ensina. Olha, vou deixar isso aqui por último, porque não tá fácil limpar isso aqui. Ele ensina o caminho que nós devemos andar, ensina tudo. Aquilo ali é um... A Bíblia é um... Eu falo que sempre a Bíblia é como se fosse uma... Como que eu quero dizer? Um guia. Uma instrução. Que leva a um determinado lugar. Então, tipo assim... Se a gente ler a Bíblia... A gente está aprendendo algo, né?
Porque vocês podem observar que, tipo assim, tudo que a gente vai fazer aqui na Terra, e trabalho, vamos supor assim, uma comparação, mexer com computador, com certo tipo de trabalho, alguma coisa assim, a gente tem que estudar, não tem? A gente tem que estudar. Porque senão a gente não estudar, a gente não entende nada, não é assim? Não vai entender nada. Vamos supor assim, ó, igual eu já fiz um curso de informática, só que não aprendi nada. Por que que eu não aprendi? Porque eu não se esforcei. Não é? O que eu fiz? A gente nunca pode assim ficar esperando pelos outros. Coisa que a gente pode fazer, sabe? O que aconteceu? Isso aqui é uma experiência, isso aqui é bom a gente falar sobre isso aí. Quando eu fui lá pra aula, era eu e minha irmã, né? E eu sentei já do lado da minha irmã. E toda a vida eu fui assim, sabe? Já passei muita dificuldade na minha vida, já passei muita luta, já fui muito enferma. Então, eu confesso que eu fui um pouquinho paparicada, sabe? Era meu pai, minha mãe, meus irmãos, por conta dos problemas que eu tive. Então eu tive esses problemas, então eu fui muito paparicada. Então aí, tipo assim, eu escorava assim, aprendi assim, esperar, não é escorar, esperar pelos meus irmãos fazer as coisas pra mim, que eu tive um problema de vista. Aí tudo que eu ia fazer, eu ficava esperando, os outros fazer pra mim, assim. Até em termos, eu tenho até dificuldade de mexer no celular. O que eu fazia? Sempre meu netinho e as pessoas me falavam assim, você tem que aprender. E então aí eu tava, na época eu morava junto com a nora, e meu netinho, aí eu tinha preguiça de mexer com o celular, eu pegava e já jogava na mão deles pra eles fazer tudo pra mim. E aí agora eles não estão mais perto de mim, agora eu tô tendo dificuldade de aprender. Então lá quando eu fui fazer o curso de informática lá, eu fui com a minha irmã, né? Chegou lá, o que aconteceu? Em vez de eu pegar eu mesmo, ligar o computador e mexer, não, fiquei esperando pela minha irmã, dizendo, eu não vou esforçar minhas vistas, né? Eu já tenho um pouquinho de dificuldade mesmo. Não vou esforçar minhas vistas, vou deixar minha irmã fazer por mim. O que aconteceu? Eu não aprendi. Pronto. Fiz o curso tudinho. Aí, agora você tá liberado. E agora vocês voltam aqui para pegar o diploma. Eu fui lá? Pra que diploma? Pra que eu quero diploma se eu não aprendi nada? Só para ficar diploma aí na parede e eu não sei de nada, que igual tem muitos, né? Não é só eu não, tem muitos aí que tem diploma, mas não sabe. Não é assim? O que acontece? Por que eles têm diploma e não sabem? É porque não se esforçou. Tem uns que, vem numa sala de aula assim, uns é melhor que os outros, porque aquele lá esforçou mais. Tem aluno que talvez vai para a escola para brincar, vai para a escola para trazer contenda, vai para a escola lá para ficar tirando a paz dos outros amiguinhos da escola. Então, esses assim, eles não aprendem nada não. E aqueles mais quietinhos, que se esforçam, eles tiram só nota boa e aprendem, né? Aí fala assim, olha aquele lá, formou, fala assim, esses alunos aqui, ó, formou tudo numa época só, né? Na mesma sala. E é profissional, bom. E o outro já tem o diploma, mas não é igual aquele outro. Por quê? Porque não esforçou, não aprendeu. Muitas vezes passou no grito, colando. Não é assim? Pedindo ajuda, fazer porque os outros ajudavam.
Aí pega o diploma, mas não sabe de nada. Isso não adianta. Então assim eu tô dizendo, né? Pra cada um. Pra mim mesmo também. Que a gente, o que Deus toca no coração da gente falar, começa primeiramente Deus falando com a gente, depois que vai espalhando, né? Então, às vezes eu tô falando até pra mim mesma aqui, né? Vamos se esforçar, ler a palavra do Senhor, para nós aprender, vamos orar, pedir paz para Jesus, dar para nós, né? Nosso coração. Pedir a cada dia para Deus limpar o nosso coração, purificar a nossa mente, nos limpar, porque nós somos pecadores e falhos. E nós aqui estamos na terra, né? No lugar ao qual tem muito tipo de problemas, para a gente saber. Porque não é pedir para afastar os problemas, porque não vai afastar. Se nós estamos na terra aqui, nós estamos rodeados de problemas. Pedir para que Deus venha nos a preparar, nos ensinar como a gente suportar, né? Ensinar como nós, até uma resposta, né? Até uma resposta que nós dá aos outros, mas tem que saber como falar para não magoar, não deixar as pessoas tristes com a gente, né? Ou entrar em conflito, né? Briga e tudo mais. Então, mesmo que a gente tiver com problema, passando dificuldade na vida, a gente tem que pedir sabedoria de Deus para a gente dar até uma resposta para alguém. Abaixa a cabeça, a pessoa falar alguma coisa assim que magoa o nosso coração, abaixa a cabeça. Muitas vezes pede uma resposta de Deus, se necessitar, se a pessoa ali estiver obrigando que a gente dê uma resposta, né? Mas se não, é melhor fechar a boca e ir embora, né? Fugir da aparência do mal. Mas se a pessoa querer uma resposta, pede sabedoria de Deus para a gente dar a resposta, o qual vai ajudar aquela pessoa que talvez ele veio com má intenção, né? Talvez o inimigo enviou aquela pessoa ali para a gente dar uma resposta, o qual ele fazer o mal, né? E aí, se a gente usar de sabedoria, pedir para que Deus dê a resposta para a gente, responder a pessoa, ele sai envergonhado, né? Sai envergonhado porque, tipo assim, saiu com a intenção de fazer o maior barraco e a pessoa respondeu com sabedoria de Deus e a pessoa sai envergonhada, né? Não é desse jeito, gente? Eu falei, eu estou aqui na presença do Senhor. Jesus me ensinou muito. E tem muito ainda para me aprender, né? Tem muito ainda para me aprender. E eu creio que eu vou chegar. Porque eu tenho sede. E aqueles que têm sede, vêm a mim, né? Então, eu tenho sede. E peço para que Jesus me ensine, me corrija, refreia a minha boca. Quando eu vou para falar alguma palavra que entristeça alguém, Jesus vem refrear a minha boca. Se não tiver nada para falar, então fica com a boca calada, né? Deixa para Jesus responder, né? É desse jeito. Nossa, minhas coisas tudo claras e eu bati a safra, agora tá difícil de limpar. Eu gosto mais do safrão. Safrão é muito bom, né? Aí ontem eu sujei esse monte de louça aqui, fazendo meus temperos. Só que eu faço os temperos para 30 dias, né? Eu faço 30 dias. Aí quando acaba, eu já faço tudo uma vez também. Eu já faço uma vez só, né? E aí eu vou fazendo aquele monte de bagunça. Eu tava observando, falei assim, como que é a gente, né? Vamos falar, já vou pra outra já. Mas falando sobre nós mesmo.
Eu observando aqui como que é a gente. Eu tava ali na cidade de Alcinópolis, né? Na casa ali onde meu esposo morava. Em outro nós casa. Aquela casa que a gente tava lá é onde ele morava. Então aí como a casa ficou só, e a gente vai pra lá também, que fica perto lá do sítio, né? A gente vai pra lá pra cuidar de lá, limpar quintal, que lá a gente paga a água de lá, limpar quintal e tudo mais. Só que lá tem pouquinha coisa lá, naquela casa. Que as coisinhas que tem lá é da minha sogra, sabe? E bem pouquinha coisa. Porque ela já tá de idade, né? Não comprou muita coisa não, porque é coitado, né? Nem dá conta tá cuidando. Então ela tem só o básico. E observando assim, tipo assim, eu fazia tudo, né? Minha comida, meu bolo, minhas coisas, gravava meus vídeos com pouco que tinha lá, aquela dificuldade, muitas vezes batia bolo, até na panela. E sujava muita vasilha e fazia as coisas, né? E dá certo. E quando chegou aqui, que eu tenho de tudo, o que eu faço? Eu vou pegando e sujando, jogando na pia, pegando, sujando, jogando na pia, né? Se tivesse pouquinho, fazia do mesmo jeito, não é assim? Olha como que é o ser humano. Aí eu fui, contei para observar, falei assim, gente, a gente tem como viver do pouco também. Tranquilamente, tem como a gente fazer as coisas, né? E aí quando chega aqui, ó, que eu tenho de um tudo aqui, eu usei esse monte de... Pra fazer as mesmas coisas, talvez, que eu fiz lá. Que lá eu fiz uns temperos, lá também não sujei esse tantão de vasilha. Aí sujava uma colher, né, que lá tem pouquinha colher, acho que é só as 2 colherzinhas lá. Eu sujava e já passava aqui, enxagava rapidinho, e já usava pra, né, e aqui não, aqui eu fui sujando colher, jogando na pia, fui sujando uma tapoeira, jogando na pia, sujava outra, jogava na pia, foi assim, desse jeito, tá vendo como que a gente é? É desse jeito. A gente custou, né? A palavra é... Aí, é. Tinha necessidade de eu sujar isso todo de volta para fazer os temperos. Peguei um mini processador, cortei. Dá para cortar tudo no copo, né? Aqui, né? Cortei o açafrão. Depois já fui, peguei o copo do liquidificador, já coloquei as coisas dentro. Porque o certo é bater tudo aqui, né? Para poder ficar fininho, né? Ficar igual uma pasta. Não precisa sujar esse monte de coisa. Agora tô aqui. Trabalhando. É isso aí, meu povo. Terminando já. Agora ficou só esse daqui, ó. Eu não sei o que tira esse amarelo aqui, ó. Já passei a... Acho que eu já sei, acho que eu vou passar uma pasta que tem aqui. Essa pasta aqui, acho que sai, que ela... Essa pasta aqui, ela tira manchas. Eu faço essas pastas, minhas pastas estão quase acabando. Meu marido, ele trabalhou de pintor, né? Aí ele foi na casa de uma mulher lá, ver um serviço, e ela pegou 2 dessa pasta aqui, é o tanto. É um tipo de pasta que ela faz, né? Aí ela deu pra ele, isso aqui, ele falou pra ele que essa pasta aqui é muito boa pra dar brilho nos alumínios também. Aí agora, só que eu não usei ela ainda, eu coloquei ela aqui na pia, mas não usei ainda. Gente, tá complicado isso aqui, hein? E eu não gosto de passar desse lado aqui, ó. Arrisca tudinho. Eu lavo minhas tapoeiras, minhas vasilhas assim, do liquidificador, o copo do processador também, tudo assim. Eu passo só do lado da esponja fofinha aqui pra não arranhar, que eu não gosto de ficar... Eu gosto de minhas coisas ficar tudo brilhando, sabe? Não gosto de ficar arranhado, não. Às vezes as pessoas vêm almoçar em casa. Aí eu vou lavar só a louça, eu já fiz de lá, assim, ó. Não tem vergonha de falar, não. Aí começa a mandar bombril nas minhas tapoeiras, nas minhas vasilhas de prato.
Eu, não, 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 não. Bombril é só para dar brilho, é só nos alumínios, vai acabar com a minha vasilhinha. Ela tem que falar. Risca tudo, viu? Aí eu gosto que ela fica brilhosa. Aí eu passo só a esponja assim, ó. E esse brilho alumínio aqui, ó, ele dá um brilho na tapoeira, que é bonita essa tapoeira. Aí as vasilhinhas minhas ficam velhas, antigas, sabe? Lisinha, bonita, brilhosa. Porque se a gente ficar passando o bombril, risca tudo, fica tudo riscado, embaçado, aquela vasilha mais horrorosa, né? E aí eu não gosto. Eu gosto que fica brilhosa, bonita. Aí representa que é novinha, né? Mas não é nada, tem vasilha aqui que é quase da minha idade aqui. Vasilha de plástico, de tapoeira, essas coisas. Eu tenho uma batedeira ali que é da idade do meu filho. Acho que dá pra ver ela lá em cima da geladeira. Olha ela. Vamos ver, virar o celular aqui um pouquinho. Olha lá, ó. Olha ela lá, ó. Tá lá em cima da geladeira lá. Ela é quase da idade do meu filho. É bonita ainda, brilhosa ela ainda, o copo, tudo. Eu não coloco bombril, né? Então é isso aí, meu povo. Conversei um pouco com vocês, não sei se vocês gostaram do papo. Vocês gostou? E eu peço a vocês, me ajudem aí, gente. Se inscreve, curte, compartilha. Vamos chegar logo lá. Meu objetivo é ajudar, né? Eu já falei pra vocês que eu ajudo as crianças ali na África. E você vê, eu vou contar um testemunho aqui. O vídeo ficou grande, mas eu acho que vocês vão gostar, né? Acho que vocês vão gostar. Tem um irmão, Manuel, que eu ajudo ele, assim, nós ajudamos, né? As irmãs, amiga minha, que eu pedi ajuda pra ele, tá ajudando ele. E outro dia eu pedi ajuda porque ele e o pessoal do posto lá, né? Eles queriam fazer um almoço para as crianças no domingo, ia até a escola dominical e o pessoal ia fazer a visitinha para ele. Aí ele tinha que comprar umas comidas lá para poder fazer para as crianças e para o pessoal, né? E aí uma pessoa prometeu que ia dar dinheiro para ele lá, não deu. Ele falou comigo, eu falei, não, irmão, quanto ficou aí o arroz, os trem que você comprou aí? Ele falou R$200, eu já mandei, tá? Esses R$200 pra ele, porque eu tinha lá na conta, lá tinha R$200 lá, eu mandei pra ele. Aí ele comprou, aí tá, aí ele foi em outra cidade lá pra visitar, ver se eu achava o Joselino. Um que tem um canal aí de Moçambique. Ele queria ir lá falar com ele para ver se assim, se ele encontrar com ele, para ele apresentar lá também porque ele cuida de 75 crianças, né? Ajuda a cuidar lá de 75 crianças. Comida, da escola dominical, mais um outro pastor lá. E aí ele foi lá, sabe? Chegou lá, acho que não encontrou ele, porque ele tá no Brasil, né? E aí lá ele chegou lá, ele adoeceu, gripou, ficou ruim, ficou mal. Aí ficou lá uma semana lá. Aí ele queria voltar para a casa dele, né? Que é perto lá. Diz ele dá uns 200 quilômetros. E aí não tinha o dinheiro para ele voltar, né? Aí ele falou comigo, tinha só um pouco. Ele falou comigo e eu não tenho também agora, né? Porque eu recebo mensal, já tinha passado a minha oferta e o dízimo, que eu entrego a oferta e o dízimo para eles lá, pra eles comer, as crianças comer, né? Eu acho que Deus se agrada disso aí, porque a gente tem que dar para quem não tem, né? Para quem tá farta e não, né? Muitas vezes a gente vai lá e entrega o dízimo para pessoa que tá cheia, que não precisa, né? Não precisa. Então a gente tem que passar para aqueles que precisam. E aí eu já tinha passado, não tinha mais. Agora só quando eu receber de novo.
Aí ele falou comigo e eu fiquei com o coração doente, sabe? Aí expliquei, falei, vou explicar pro irmão como nós recebemos aqui, né, no Brasil e tal. Expliquei pra ele a realidade, que não tinha. E eu não tinha como falar com as irmandades também, que eles tinham passado, todo mundo recebia mensal e tal. Aí ele falou assim, Deus proverá, né? Deus é. E eu falei, sim, né? Quando foi à noite, e a irmã pega e manda uma mensagem. Que tinha passado, que o sobrinho dela tinha passado R$ 250 pro irmão. Eu falei, tá vendo como que Deus é maravilhoso, né? Aí ele inteirou, que faltava só um pouco para passar dele. Ele inteirou e voltou, né? E agora eu creio que essas horas ele tá viajando, voltando, né? Voltando. Então isso aí é uma bênção de Deus, que se a gente falar assim, Deus proverá e Deus contempla coração e mente, a sinceridade do nosso coração. Se as pessoas estiverem enganando, mentindo, fazendo coisas assim, não tem como Deus trabalhar, mas quando as pessoas é sincero, com esse irmão, ele é honesto. É um irmãozinho que tudo que você vai fazer, tudo que ele faz, ele mostra. Você passa uma oferta para ele, mostra o que ele comprou, ele mostra ali, eles preparando a comida, as crianças alimentando, tudo. Você falar assim, ó, esse dinheiro aqui é para fazer isso, ele pode passar até fome, que ele não gasta aquele dinheiro para aquilo. Ele compra aquilo que a gente pediu, que é para aquilo, sabe? Ele não muda. Esse irmão é uma benção, graças a Deus. Então, gente, é isso. Já falei demais, acho que vocês nem vai querer ouvir tudo isso aí, né? Isso aí, que Deus abençoe vocês. Fica com Deus, tá? Tchau.